Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Se você se entrega à obediência, seja lá o que for, você se torna servo, se torna escravo daquela obediência, seja do pecado, e sendo do pecado, vai gerar morte. A obediência ao pecado gera morte. Trabalhar para o pecado produz morte. Ou, quando se entrega em obediência ao amor de Deus, se terá nessa obediência o fruto da justiça e da vida. Não é assim? Graças a Deus, porque outrora, no passado, quando éramos escravos mesmo do pecado, viemos, todavia, a ser alcançados pela boa nova, e fomos constrangidos pelo Evangelho a obedecermos agora de coração ao ensino da palavra que nos foi entregue, conforme encarnada por Jesus, o Verbo de Deus. E ora, uma vez que ganhamos aquela compreensão e decidimos no coração obedecermos com sinceridade ao ensino do Evangelho e seguirmos a Jesus segundo o Evangelho, isso produziu em nós libertação do pecado. E uma vez que tenha sido verdadeiro e sincero e comprometido, foi nos fazendo e nos faz todo dia servos da justiça do reino de Deus. Você se torna cada dia mais naturalmente obediente à justiça do reino de Deus, que não é a justiça dos escribas e dos fariseus, e nem a do Supremo Tribunal, é a justiça da celestialidade, aonde o critério absoluto é amor, é graça, é compaixão, é verdade, é fidelidade, é justiça. Em amor. Falo como homem, e digo o que estou dizendo porque conheço a fraqueza de cada um de vocês e a conheço a partir da minha própria fraqueza. Da fraqueza que eu experimento e sei que se nós nos entregarmos em obediência a qualquer coisa, nós nos tornamos escravos da coisa a qual nós obedecemos. Ora, assim como todos nós, do mesmo modo que todos nós nos oferecemos e oferecemos os nossos membros, os nossos corpos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, o nosso ser, para a escravidão da impureza, do desejo, da promiscuidade, do capricho, do hedonismo, da autogratificação. Assim como fizemos isto, e avidamente nos oferecemos e nos entregamos para ficarmos sob esse domínio, entregues a essas pulsões e a esses desejos. E assim como nos oferecemos à maldade pela maldade, ao poder pelo poder, à sedução pela sedução, ao controle pelo controle, assim como nos entregamos a um princípio de vida que é um fim em si mesmo e um fim perverso, de um ciclo escravizante, desse mesmo modo como já nos entregamos a essas escravizações muito bem conhecidas por nós, pois sabemos extremamente bem o que elas produzem, de horrível, de condicionante,
de escravizante e de conflituoso e aflitivo no nosso ser. Bem como já sabemos, já soubemos e já vimos as vergonhas que disso tudo decorrem, que frequentemente se tornam pregadas na nossa existência. Ora, assim como um dia vos oferecestes a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim agora, do mesmo modo como vocês se atocharam, se atolaram, se entregaram e disseram: aonde a carne quiser eu vou, aonde o desejo tocar eu vou, aonde a cobiça bater eu chegarei, aonde os meus pensamentos me levarem, os meus sentimentos me impulsionarem, nesta direção eu irei. Assim como vocês se entregaram tão avidamente e tão prontamente à maldade pela maldade, à cobiça pela cobiça, ao capricho pelo capricho, assim também, do mesmo modo, pelo menos, ofereçam-se agora como membros de justiça, como entes separados para o amor, para a fidelidade, para a verdade, para a mansidão, para o domínio próprio. Porque quando vocês eram escravos do pecado, quando vocês seguiam apenas o que passava pela cabeça, ou as pulsões da vida, de uma existência que é apenas pulsão, desejo, impulso, se levantando, que é apenas um brotar sem lucidez. Ora, quando vocês eram assim escravos da pulsão do pecado, e ignorantes e sem nenhum conhecimento, vocês eram só pulsão bruta. Portanto, vocês estavam isentos em relação às acusações da justiça. Porque vocês não sabiam de nada, vocês eram pulsão bruta, estúpida, uma escravização pulsional, sem nenhuma consciência de que o que vocês tinham não era vida, era apenas uma existência neural e psíquica, sem nenhuma luz espiritual. Por isso, vocês estavam, naquele tempo, isentos de maiores obrigações, quaisquer que fossem, com a consciência da justiça e da verdade. Porém, mesmo naquele tempo, com a alienação, na ignorância que viviam, quais foram os resultados que você escolheu, que nós escolhemos, vivendo daquele jeito? Os resultados foram legais? Porventura, o fato de alguém ser alienado garante a ele a inconsequência das suas ações? É claro que não. O fato de alguém ser alienado não o faz receber como sentença algo que proceda de uma luz que ele nunca teve. Portanto, ele será julgado de acordo com a luz que teve, não com a luz que não teve. No entanto, nem por causa disso, nem porque você é um alienado, que não sabe do Evangelho, você deixa de provar as consequências da vergonha, da desgraça, da infelicidade que esse estilo inconsequente, escravizado de existência produz. Naquele tempo de alienação, mesmo estando isentos em relação à categoria, ao critério da justiça, eu pergunto, que resultado escolheste, senão as coisas de que agora sentis vergonha? Porque além disso, o fim delas, se a gente persevera nelas, é a morte, 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 morte. Nos matam, definitivamente. Nos matam. Nos afastam da vida. A vida é Deus. Nos afastam do amor. O amor é Deus. Nos afastam da eternidade. A eternidade é em Deus. Nos concedem, nos trazem morte. Agora, porém,
iluminados, instruídos pelo Evangelho, libertados do pecado, pela palavra da cruz que disse: está consumado, o escrito de dívida foi rasgado. Você não tem mais que viver com medo dessa culpa, porque quanto mais culpado esteja, mais culpado ficará. Porque quanto mais culpado esteja, mais pecará. E quanto mais pecar, mais culpado ficará. E quanto mais culpado ficar, mais pecará. Por isso Deus remove a culpa para poder nos salvar do pecado. Porque vivendo sob a culpa do pecado, eu não me livro do pecado, eu só me culpo mais e pecarei mais ainda, aumentarei mais minha culpa e me tornarei mais escravo daquilo que me condena. E a vergonha vem na minha cara. Agora, porém, libertados do pecado pela cruz, pela graça, pela consciência que o Evangelho me deu, que me afirma que eu estou justificado pela fé em Cristo Jesus, e, portanto, entregando-nos agora ao processo de sermos transformados em servos de Deus, não mais em servos do pinto, não mais em servos da carne, não mais em servos da soberba, da arrogância, da vaidade louca, da avidez, da posse. Não mais servos dessa escravidão que nos colocam no trabalho de uma labuta sem fim. Não, agora libertos da escravidão, da obrigação do pecado, estamos sendo transformados em servos do Deus vivo, dando o nosso fruto, agora como fruto de amor, de alegria, de paz, de justiça e de verdade, até que por fim entremos absolutamente e sejamos absorvidos pela vida eterna, cheia de glória eterna. Porém, o salário, o pagamento de quem decide existir para o pecado, o pagamento do pecado é a morte. Em contrapartida ao fato de que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A graça gratuitamente me liberta. Olha a quantidade de redundâncias divinas. O dom já é graça, favor imerecido, graça gratuita, dom gratuito, graça gratuita, é redundância demais para que não se entenda, não se compreenda. A graça gratuita de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, diferentemente do fato de que o salário do pecado é a morte. Porque dá muito trabalho servir ao pecado. Dá um trabalho danado. Meu Deus, a pessoa só não nota enquanto está na escravidão. Como dar trabalho? Receber o salário do pecado. E no fim ser assalariado pelo pecado. O pecado diz: trabalha. Trabalha. Não. Nada de se preservar para coisa alguma. Você está aqui para se gastar. Aí o trabalho põe para você gastar alma, para você gastar neurônios, mentir. Meu Deus, mentir dá muito trabalho. O banco de dados que um mentiroso tem que ter para servir a mentira é extraordinário. Você é escravo da mentira. O engano, a sedução. Você ser um operário da sedução é ser um escravo sem direitos, o dia inteiro em operação. Tem que seduzir. Você ser um empregado da hipocrisia, que trabalho miserável. O sujeito viver o tempo todo se perguntando: o que será que eu mostro para esse? O que será que esse pode ver? O que será que ele não pode ver? O dia inteiro, que tensão horrorosa. Você servir ao
adultério, ao engano, à traição. Imagina que trabalho. É um trabalho miserável. Esconde aqui, esconde ali, sai daquela, atravessa por um túnel, sai numa boca para ninguém ver. É muito labirinto. Que esforço miserável. É um escravo. Imagina esse povo aqui no Congresso Nacional, esses escravos do pecado no Senado e na Câmara. Os deputados só praticamente com raríssimas exceções, ali só tem os piores escravos do pecado, trabalhando o dia inteiro para cobrir, escamotear, não enganar, não deixar saber. É uma tentativa de camuflar a vida de guerrilheiro do engano, o dia inteiro, na selva da disfarçatez. É um trabalho enorme ser funcionário do pecado, escravo do pecado, e no final ainda ter como pagamento a morte. O que você vai ganhar com isto? Durante a existência, as coisas que vão trazer vergonha. Porque o amor de Deus não traz vergonha. O Evangelho não traz vergonha. A vida limpa, pura, justa e santa não trazem vergonha. Mas empregar-se na escravidão do pecado traz vergonha enquanto você já vai no processo de existir. E no final mata a sua vida. Morrendo tu morrerás. Morrerás mesmo. Seja o que morrer venha a significar. Morrendo tu morrerás. Não brinques disto. Aí você diz, e onde está o amor de Deus? É Ele que nos mata? Eu é que me mato. O salário do pecado é a morte, eu sei disso. Se eu escolho, eu me enveneno, eu me suicido, é decisão minha. É livre-arbítrio. E cada um escolhe. Cada um escolhe. E não tem apelação, não venha com tentativas de perguntar e por que Deus me deixou nascer? Enfie essa pergunta no fundo do seu rabo, você entendeu? Eu não aguento mais tanta disfarçatez e idiotice. Ai, Deus, querendo transferir para lá. Quem te mata é o teu pecado, é o meu pecado. Eu sou escravo do meu pecado. O inferno eu crio, eu decido ir para lá. Eu vivo de modo a morrer, ou eu vivo de modo a viver. Eu existo de modo a morrer, ou eu vivo de modo a viver. Mas a escolha é minha e não me venha com perguntinhas de dizer, e Deus, por que me pôs aqui? Senão eu vou ter que mandar você de novo enfiar naquele lugar adequado, seu idiota. Eu ando cansado de ver as tentativas que você faz para tentar fugir do encaramento simples do fato de que você escolheu a sua existência, a sua escravidão, e o salário do que mata é a morte. Portanto, viva com esse barulho. E eu peço a Jesus que desenterre do fundo da sua ignorância essa desgraça que está plantada em você. Do contrário, o teu salário é a tua morte. Isso já está decidido. E não há apelação, e não foi Deus quem decidiu, foi você quem escolheu todo dia. É por isso que naquele dia de juízo, de verdade absoluta, até o condenado ficará satisfeito com o seu juízo, porque não haverá disfarçatez nem apelação. Cada um saberá que chegou aonde intentou, que se plantou no chão que desejou, e que viveu o seu livre-arbítrio conforme arbitrou. Seja homem, porque o Evangelho não vai tratar você como menino. Se você quiser conversar com a gente a propósito desse assunto ou de qualquer outro assunto que tenha chegado até você, até seu coração, pode começar a escrever para o nosso chat agora. E não adianta ficar escandalizadozinho, não. Pelo que eu concluí dizendo. Se você vier com argumentinhos, é lá que eu digo, atoche.
e viva com as consequências, com esse seu supositório de mentira e de auto-engano, porque o Evangelho não vai tratar com meninos. O Evangelho faz adultos ganharem um coração de criança, mas faz todo homem ter que deixar de ser menino e se colocar em pé diante de Deus, viver com as consequências das suas escolhas na luz. É assim que é e não vai ser diferente. Não tem teologia que mude esse fato. É assim que nós todos responderemos à vida e ao autor da existência e a nós mesmos. E quem gostar, gostou. Quem não gostar, experimente, porque vai constatar que o que eu estou dizendo é absolutamente a verdade. VNV TV, o canal é você.